O que a gente vai discutir aqui é se é educação formal, se é informal, qual o papel das instituições, né? Qual que é o papel do professor, como é que adquire esses aprendizados, essas competências, essas habilidades, quais são elas, qual é o papel do regulador, enfim, mas que aprender ao longo da vida é um caminho sem volta, que aprender sempre, ou como dizia o Alvin Toffler, né? O aprender a desaprender é absolutamente fundamental. Acho que não tem dúvidas, talvez seja uma das únicas coisas que todo mundo concorde na educação. Quero dizer também para vocês que a gente discutiu muito a necessidade da gente ser humilde, que talvez a humildade seja uma das grandes características de hoje em dia, para que a gente reconheça o quão pouco a gente sabe, o quanto que a gente tem que continuar aprendendo e o quanto que a gente tem que continuar aberto a se relacionar com pessoas, a aprender com todas as coisas que a vida nos coloca. Eu falo, então, da cadeira da educação básica, então vou falar um pouquinho dessa minha experiência, e já entrando, então, nessa questão do futuro, né? Como o Stefano disse, a educação básica, na verdade, nós não temos uma legislação para aulas online, né? Porque a gente diz assim, no ensino superior, a gente trabalha com EAD e na educação básica não tem nada aprovado nesse sentido. Embora muitos educadores já caminhavam nesse sentido do ensino médio ter um pouco da modalidade online. Então, com a pandemia, que foi caracterizada como uma calamidade pública, né? Então, foi autorizado a modalidade online na educação básica. O que a gente fala de aula online na educação básica, nessa modalidade? A gente diz que é atividade domiciliar, né, atividade remota, né, e aí a gente trabalha com as duas metodologias, né, com a questão síncrona e assíncrona. Então, com essas duas modalidades, nós organizamos o modelo que a gente tinha presencial de forma online. Então, ora o aluno tem aula gravada com o próprio professor, ora ele tem aula online, que ele tem a interação e tem a interatividade. Essa é a diferença, inclusive, do ensino superior, né? Porque quando a gente fala do ensino superior, a gente tem lá um tutor que atende vários alunos ao mesmo tempo e, às vezes, não é o professor daquela disciplina. Agora, quando a gente fala na educação básica, a gente tem o próprio professor da turma trabalhando com as crianças e trabalhando com os adolescentes, tá? Então, foi um desafio para nós, porque realmente a educação básica não estava preparado assim para trabalhar, embora eu falo do Grupo Marista, e nós já nós temos uma plataforma, temos um sistema, o que facilitou. E também, como é um trabalho em rede, nós já recebemos previamente um modelo de planejamento, um modelo de roteiro, e que cada unidade, cada escola foi aprimorando conforme a necessidade, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa no planejamento, nós já mudamos diversas vezes nos diversos segmentos. Porque quando a gente fala em educação infantil, né, nós temos crianças de 1 ano a 6 anos. Quando a gente fala de anos iniciais no ensino fundamental, é uma realidade. Anos finais é outra, ensino médio é outra. Então, lógico que o nosso maior desafio foi na educação infantil, né, porque as crianças necessitam do adulto, e também primeiro e segundo aninhos, né, dos anos iniciais, em virtude da alfabetização, né. Mas o que eu percebi, né, que assim, foi um desafio grande, mas os professores realmente vestiram a camisa, inovaram, usaram a criatividade. Então, assim, nós temos aí, na nossa escola, na educação básica de forma geral, muitos cases de sucesso, porque é aquilo, né? Quando a água bate, a gente vai tentar nadar. E os professores realmente surpreenderam, assim como os gestores. Acho que a gente precisa ter, principalmente, uma equipe de gestores, né, à frente, conectados, para que essa educação realmente aconteça. Então, esse foi um desafio grande. Agora, quando a gente pensa em futuro, a gente entende que este futuro, né, será com muita tecnologia e muito melhor do que era, né? Tanto para os docentes, quanto para os alunos, como para toda a comunidade. Eu entendo, e acho que meus companheiros aí vão concordar comigo, que todo
todo esse esforço fez com que a gente também chegasse à conclusão que somos capazes, né, que temos condições e que o que a gente fala de educação, nós vamos ter que estudar a vida toda, aprender sempre, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, não sei se respondi a tua pergunta, Stefan, se tem mais alguma questão. Não, acho que está ótimo, você já tocou num ponto nevrálgico aí, na tua abertura, já deu para ver que a gente vai ter muita coisa legal para falar. Obrigado, Aldi, pelos esses primeiros comentários. Quero concordar com você dizendo que se educação é premissa, se educação é tão importante, acho que também era uma indústria, um setor que estava meio estacionado, alguns vetores de crescimento e de mudança, mas, no geral, a gente tinha, em especial no professorado, um baita desafio, né? E quando vem essa ideia de um dia tem que ser digital, caem correntes imaginárias, caem preconceitos, caem até uma questão histórica da forma como o EAD aconteceu no Brasil. O EAD aconteceu no Brasil de um jeito muito mais massivo e talvez olhando um pouco menos para a qualidade, e isso, de repente, fez com que muita gente achasse que EAD igual baixa qualidade. E não necessariamente é assim. Zé Cláudio e o Paulo vão falar bastante sobre isso. A gente tem muita convicção de que não necessariamente é isso, muito pelo contrário, talvez nos modelos híbridos estejam os grandes diamantes aí da educação, e de repente todo mundo jogado na educação básica, eu acho que só pode melhorar. Adorei a tua perspectiva otimista, acho que a gente vai ser muito melhor nos próximos meses e anos por conta disso, dentre outras coisas que a gente vai discutir daqui a pouco, mas porque o professorado viu, porque até os mais conservadores viram que dá para fazer e que talvez tenhamos que fazer. Stefan, eu acho que assim, para ser muito coerente que a gente vem falando, né, de humanidade aumentada, assim, eu acho que não tem nada mais humano do que talvez contar histórias, né? Porque o ser humano ele é muito ligado a essa história, a gente guarda isso. E eu quero pedir permissão, né, para você, para a gente poder começar com uma historinha, assim, só para entender de onde a gente veio, onde a gente enxerga agora e talvez onde vai. Veja, eu sou dentista de formação, né? Então eu não sou educador no sentido de fez lá, enfim, pedagogia, como normalmente a tradição de todo mundo ali, né? Slashes. Eu sou dentista. Slashes, Eu sou dentista, exatamente. E daí, só que acontece, educação em casa sempre foi levada muito a sério. E quando a educação é levada a sério pela família, acontecia o seguinte, eu ia para a escola e meu pai, na hora do almoço, ele perguntava todos os dias, absolutamente todos os dias, o que você aprendeu hoje? Olha só, não foi o que você estudou, foi o que você aprendeu hoje. E a gente tinha que ter aquele poder de síntese, né, de criança ainda, a vida inteira fazendo isso, então de poder não só ir para a escola para poder estudar, mas principalmente ir para a escola para poder aprender. E na hora do almoço a gente conversava sobre um pouquinho que já servia um processo de revisão e um processo de organização e hoje, quando eu estudo educação, hoje eu entendo que é retrieval-based learning, baseado em recuperação. E por isso, olha só que interessante. E aí a vida me levou, na verdade, a ser professor universitário, aula para odontologia, e eu percebi o seguinte, conversando com meus alunos, sempre fui muito próximo dos meus alunos, e contando história, conversando com meus alunos, eu percebi que meus alunos estudavam para a prova, para conseguir nota, para atingir média, para passar de ano, para deixar pai e mãe feliz. Entende? Não estudavam para aprender. E isso, de verdade, me tirava o sono. E foi essa inquietação que me levou, no primeiro momento, muito despretensioso, a estudar. Então, eu quero estudar agora. Puxa, eu sou dentista, nunca me ensinaram a dar aula. Como que eu posso dar uma aula melhor? E aí, experimentando isso, eu percebi que os alunos gostavam da minha aula, de novo, gostavam das minhas aulas, mas continuavam estudando para a prova, para tirar nota. E eu pensei, puxa, eu não tenho que olhar agora para o ensino, eu tenho que começar a ter um olhar agora para a aprendizagem. Eu comecei a estudar lá, então, um pouco, não só de didática, mas de pedagogia. Depois eu falei, puxa, não serve para pedagogia porque é para criança. Eu estou falando com adulto, então isso é andragogia. Da andragogia foi para as metodologias, foi para a neurociência, depois vai para a persuasão, enfim, aí a coisa vai longe, né? E a hora que eu me vi, eu fiz um doutorado em educação, estudando esse tipo de aprendizagem, no Chile. Ele de verdade tem esse doutorado, porque agora está essa questão de validação, não tem de verdade. Não é igual o ministro, né? Não é? E assim, só que não foi validado nem no Brasil, e assim, eu sou doutor no Chile e no mundo todo. E aí eu fiz um outro doutorado em odontologia, aqui no Brasil, na Universidade Positiva, em Curitiba, onde todos os trabalhos da tese foi na área de educação, sabe? E é basicamente o que eu tenho defendido, né? E as pessoas, graças a Deus, têm escutado um pouco, né, tá mais aberto para escutar isso, é que ensino, e é bem polêmico isso, ensino nem sempre significa aprendizagem.
Onde quero dizer com isso, Stefano? Muitas vezes a gente fala de técnica de ensino, método de ensino, sistema de ensino, tecnologias para ensino. Cara, mas ninguém fala de aprendizagem, sendo que é um binômio. Não tem como você pensar em ensino se ela não promove a aprendizagem, sabe? Eu acho que é esse momento da educação que está, de certa forma, quando o professor está aqui na casa das crianças, na casa da família, está começando a tirar, na verdade, essas tampas, essas caixas pretas da educação e está mostrando, às vezes, talvez, um pouco dessa fragilidade de uma educação muito centrada no conteúdo e no ensino e olhando pouco para a aprendizagem. E não sou eu que eu falo isso. Na verdade, os números falam isso porque a gente pega o resultado de prova Brasil do 5º ano, é ruim. Mas quando a gente pega o resultado de prova Brasil de 9º ano, é um desastre, pensando isso justamente em educação brasileira. E, obviamente, que isso vai continuar depois em PISA, em ENAD, em Enem, em ENAD, tudo isso, né? Então, eu acho que o grande mote desse momento é falar de aprendizagem. Eu acho que é hashtag aprendizagem em qualquer fala de educação devia ser. Não vamos falar só de educação, vamos falar de educação / aprendizagem. Bom, eu vim de uma família de educadores, né? O meu pai trabalhou 30 anos no mercado financeiro, mas foi um dos professores que fundou o IBMEC na década de 80, foi um dos professores que trouxe os programas de MBAs para o Brasil no final da década de 70, fundador da FIA, né, da Fundação Instituto de Administração, que são os professores de administração da USP, né, quando fizeram seus programas de MBAs, e foi por isso que eu acabei indo parar no mundo de educação, né? Em 2002, eu fundei a São Paulo Escola de Negócios, com programas executivos, e desde lá o nosso papel é desenvolver adultos, desenvolver desde jovens que fazem graduação e que vão procurar na São Paulo programas complementares, quanto, né, executivos de todas as idades. A gente tem desde programas para presidentes, CEOs, como para conselho de administração, então hoje essa gama de executivos. A São Paulo alcançou, acho que, alguns resultados muito interessantes, né, como já 5 vezes eleita uma das melhores escolas para executivos do mundo, o que foi um motivo, obviamente, de muito orgulho. A gente tem cerca de 10, 12 mil alunos por ano, somos 400 professores, e estava tudo bem, né? Até um momento, em 2016, que a gente olhou um para o outro e, terminando uma reunião para produzir mais um curso, né, diversas sessões de design, a gente ficou um pouco insatisfeito com a ideia da gente fazer mais um curso para alguém que, né, já esteja numa ponta da carreira, num curso que teria 30 vagas, que ia custar uma boa quantia de dinheiro, num Brasil de 220 milhões de pessoas. A gente falou, tem alguma coisa errada no que a gente está fazendo, né? E naquele mesmo ano, né, em 2016, a gente começou a ter mais relação com as tecnologias que estão chegando cada vez com mais força, que já chegaram, né, mas ainda continuam se desenvolvendo, com um mundo em transformação, com a transformação digital na nossa cara, e a gente fez um grande exercício sobre o impacto da São Paulo, né? Ou seja, qual o impacto que a gente gera na sociedade? Ou seja, é lógico que qualquer coisa, qualquer iniciativa de educação é positiva. E toda vez que você passa por um processo de educação, você melhora. E a gente começou a pensar um pouco, tá bom, mas poxa, será que a gente, São Paulo, vai fazer só isso? E a gente começou a pensar, né, a gente foi provocado no seguinte exercício, né, se a São Paulo deixasse de existir, o que aconteceria com o Brasil? E a gente percebeu que no Brasil não aconteceria nada, porque os nossos alunos poderiam fazer um programa de MBA em outras excepcionais escolas, poderiam fazer cursos executivos em outras excepcionais escolas, nossos professores certamente seriam recebidos em outras escolas, que dá um pouco de tristeza, mas ao mesmo tempo deu uma vontade de fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando a gente, né, trabalhou em 2017, para em 2018 começar a plataforma que chama LIT, L-I-T, né, LIT de light, do verbo acender, né, acender fogo, né, o fogo aceso, o fogo, né, do aprender, né? Paulo já cantou a bola do aprendizado e não do ensinar, e não do estudar, né, e de outros verbos. E entrando nisso, quer dizer, como é que a gente vê o futuro da educação? Primeira coisa, o futuro da educação, quando a gente pensa em aprendizagem ao longo da vida, lifelong learning, a gente pensa um botão modo aprender, né? E a gente, na nossa vida, a gente liga e desliga esse botão modo aprender. Então, a primeira coisa que eu queria que todo mundo estivesse aqui assistindo a gente, cara, é modo aprender ligado, para sempre. A gente nunca mais vai parar de aprender, né? E o aprender não significa aprender formalmente.
não significa ir para um curso, ir para uma escola, ir para a universidade, sentar para estudar. Aprender é um processo humano, o humano aprende, né? A aprendizagem ativa é uma das principais competências do futuro, nossa capacidade de aprender, reaprender, desaprender, e está aberto esse processo. Só que, para isso acontecer, a gente acha que essa aprendizagem ela tem que ser muito baseada no próprio aluno, e de duas formas. O aluno tem que assumir esse papel, né? Isso chama eutagogia, né? O aluno como gestor e programador do seu processo de aprendizagem. Vai lá e faz. Né? Não tem esse negócio de pegar na mão e falar, vem cá, deixa eu te falar que legal, você tem que fazer esse curso. Não, você tem que se virar e entender o que você vai aprender, num curso, no YouTube, numa plataforma, e múltiplos canais. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o aprendizado ele pode ser em micromomentos. A gente pode fracionar esse aprendizado, porque a gente, talvez eu, tenho 42 anos, eu sou de uma geração que, assim, eu vou estudar. Cara, o que você fez de errado, né, para estudar? Né? Você foi condenado a estudar, você vai sentar. Então, isso é um processo. E aí, para ir rápido, são algumas coisas, devolver a bola, micro momentos, acho que é futuro, personalização do aprendizado, todo mundo aprende quando está mais engajado, então, se eu souber o que você já sabe, o que você não sabe, como você deveria aprender melhor, etc., eu vou te engajar brutalmente. Flexibilizar a forma de aquisição de certificados. Eu não preciso fazer um curso de 3 anos para ter um certificado mais longo. Em 3 anos, o mundo... Bom, eu não preciso nem explicar mais isso. Mudou completamente. Aprendizagens informadas de redes sociais. As pessoas querem estar juntas. Como é que a gente faz para tornar isso um processo de aprendizado? Tem que ser democrático. Né? Não dá para acontecer a gente gastar uma fortuna de dinheiro, né? E agora o Brasil, né, infelizmente, num processo de dificuldade de emprego, como é que eu faço para retornar o investimento em educação? Embora todos nós saibamos que cada centavo vale a pena. O futuro é blended, é híbrido, é combinado digital com online, sem sombra de dúvida, e humano, né, que a gente vai falar bastante, certamente vai estar presente nesse processo. E última coisa que eu queria colocar, com certeza, é com inteligência artificial. Com inteligência artificial para facilitar, para colher os dados, tratar os dados e ajudar a individualizar a educação para mim, como eu aprendo, o que eu devo aprender e todas as características que os dados podem me ajudar nesse processo. Muito bem, gente. Queria dizer para vocês que, na linha do que vocês estão falando, a gente aqui na Svest tem feito e acredita muito nessa educação em formato de playlist, numa educação em hiperlink, menos linear, em que o sujeito é muito mais protagonista do seu caminho, da sua trajetória, do que a instituição. Até porque, né, pessoal, não sei se esse modelo em que a gente colocou tudo na responsabilidade do regulador ou tudo na responsabilidade da instituição está funcionando, né? Ou se ou pelo menos, se é o único caminho. Né? Talvez a gente tenha que ter uma coisa um pouco diferente e um pouco mais misturada. Muito bem, quero fazer algumas provocações aqui para vocês. Vou fazer várias, a gente combinou que ia ser apimentado o debate, mas a primeira que eu queria fazer, e aí devolvo a bola para vocês, assim, acho que a pandemia trouxe para nós uma reflexão que parecia óbvia, mas que talvez não fosse, né? Enfim, pelo menos para algumas pessoas, e eu tenho repetido aqui, a gente está vendo que talvez oração não precisa de igreja, comida não precisa de restaurante, trabalho certamente não precisa de escritório, ou muitas vezes não precisa de escritório, e aprendizagem não precisa de escola, não necessariamente precisa de escola. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, aprendizagem formal versus aprendizagem informal, como é que tem sido isso? Quem pode começar? Posso começar falando um pouquinho da educação básica, entendendo assim, quando a gente pensa em educação básica, talvez a gente ainda precise por causa dos menores, né? Porque tem a questão do vínculo, a questão da ludicidade, principalmente ali nas crianças da educação infantil. Mas hoje, até nós gestores que estamos com formato diferente, porque o que nós fizemos? Todos os eventos, a gente manteve de forma online. E a gente percebeu assim como foi bacana, e como foi diferente, e como foi atrativo e significativo. Porque, às vezes, dentro da educação formal, e a gente também tem um currículo fechado, que eu acho que agora, a partir da pandemia, né, obviamente que a gente vai ter que repensar no currículo da escola, a gente vai ter que pensar também como deixar esse ensino mais atrativo no presencial, porque o presencial ainda é legislação na educação básica, né? Então, quando a gente pensa que
A gente vai precisar com que os adolescentes construam o conhecimento. E como o Paulo falou, o foco está na aprendizagem, o foco não está, a gente fala às vezes no conteúdo ou no planejamento. O foco tem que estar realmente na aprendizagem. E quais habilidades, né? E quais competências eu estou desenvolvendo com essa atividade, né? Então, eu entendo que na modalidade da educação básica, a gente vai ter que ter um meio termo, mas eu acho que a gente vai caminhar no sentido de mais online, principalmente para os maiores, né, do que o presencial. Agora, a escola ainda formal, ela tem uma função social, né, ainda, principalmente nos menores. Então, tem a questão da sociabilidade, a questão da ludicidade, né, e a gente também entende que ali que a gente forma algumas habilidades para o resto da vida, né. Eu, particularmente, o que eu sinto muito falta no currículo da educação básica, talvez um pouco mais de cultura, arte. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vejo que a música, por exemplo, ela permeia o segmento educação infantil e anos iniciais. Veja bem, quando a gente pega um pianista, quantas habilidades ele desenvolve para ser realmente um pianista, né? E ele realmente terá que estudar sempre para inovar, para ter repertório, e assim sucessivamente. Então, eu entendo que o currículo ele já estava ultrapassado, né? A gente entende que a forma, bom, pelo menos é a minha percepção, como nós estávamos trabalhando, já não estava atrativo, já não estava significativa, né, para os estudantes. E como que a gente vai desenvolver, então, essas habilidades socioemocionais que estavam já no topo e que agora vêm à tona muito mais? Né? Então, a gente vai ter que realmente selecionar metodologias, aí, aula invertida, discussão em grupo, fazer com que eles realmente desenvolvam projetos, né? Que ali ele realmente consegue desenvolver diversas habilidades e realmente ele vai ser o protagonista. Realmente ele vai construir o seu conhecimento, né? E a gente fala também dos 4 Cs, né? Que realmente hoje a gente precisa desenvolver, que é a criticidade, a cooperação, né? Qual que é o outro? São 4 itens que a gente tem ali, que a gente precisa desenvolver no estudante, o comprometimento, né? Se ele consegue desenvolver isso bem lá na educação básica, ele está preparado, ele vai estar preparado não só para uma vida profissional, mas também para uma vida pessoal e social. Muito bom, Aldi. Eu quero te fazer alguns comentáriozinhos e vou passar a bola para os nossos outros 2 convidados, mas assim, o que me chama muita atenção, especificamente na educação básica, são 2 coisas. Que aqui no Brasil é um país onde a ligação emocional dos alunos é muito mais com o colégio do que com a universidade. Diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a ligação com a universidade é de tamanha força que o cara tem os endowments, né? O cara volta lá, continua, quer que o filho estude, torce para o time, tem uma série de coisas, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas é diferente. E aqui você tem uma ligação muito maior com o colégio, o cara volta para o colégio, chora, se emociona, volta lá, quer que o filho estude. Então, acho que a educação básica poderia aproveitar isso muito melhor, inclusive para ajudar nesse caminho. E a outra coisa que eu queria trazer, e eu vou passar a provocação para os nossos outros 2 convidados, o que me deixa maluco quando você vai para uma sala da educação infantil, é lindo, está acontecendo tudo o que a gente preconiza na educação superior, ou quase tudo está acontecendo lá. Aprendizagem de pares, PBL, está acontecendo criatividade, tem um monte de soft skills sendo desenvolvida, tem gente de fora que vem, tem um monte de coisa legal acontecendo, uma transdisciplinaridade muito maior, enfim. E aí, se você fizer um exercício agora, se a gente fizer um exercício rápido, fechar o olho 5 segundos, imaginar o que é a sala de uma educação infantil e o que é a sala do terceirão, é para dar um tiro na cabeça. Né? Assim, e aqui não estamos responsabilizando, estamos fazendo talvez uma análise comum aqui, né? A gente vai encaretando tudo e vai fazendo os caras decorarem gimnosperma, angiosperma, logaritmo, capitanias hereditárias. Né? Para um vestibular que leva do nada a lugar nenhum, enfim, um monte de desafio aqui para a gente. Vou passar essa bola para o Tomazio e para o Zé Cláudio fazendo mais uma provocação. Por muito tempo, eu fui um dos caras que disse aqui, aprendi com o Paulo Cirino, um ex-chefe nosso, que educação não tem recall, que a gente dizia assim, eu não posso devolver o menino para a 5ª série ou para a 6ª série para ensinar ele o que ele não aprendeu. Hoje,
Interrogação, acho que tem recall, sim. Educação tem recall ou não tem recall, Paulo e Zé Cláudio? Muito bom. Já vou na outra pergunta, só vou pegar na anterior ainda, a questão da escola, né? Como vai ser essa escola? Eu acho que a primeira coisa que tem que pensar assim, ó, é a quantidade. Pensar lá, da educação infantil até o ensino médio, para depois superior, mesma coisa. Mas, assim, quanto mais cedo, mais novinhas as crianças, menos conteúdo ele tem, olha só, e mais convivência social, mais troca. É isso que você falou. A salinha ali, né, do jardim de infância, dos anos iniciais também, é a criançadinha sentada no chão. Primeiro o professor puxa da criança para depois encaixar. É lúdico, é colorido, né, tem energia. Então, isso é muito legal. E conforme vai andando, caminhando, cada ano, vai aumentando a quantidade de conteúdo, né, e vai diminuindo a socialização. Quando passa para o Fundamental 2, aí tem um monte de professor, que o professor entra, tem que dar matéria, que nem dá tempo de conhecer, muitas vezes, a fundo os alunos, porque não convive ali, convive 50 minutos por semana. E no ensino médio, que você falou, o terceirão, o ensino médio é máquina de moer carne, né? Ou seja, é uma quantidade absurda de conteúdo que tem que ser vai estar com reforma, mas ainda vai ser muito conteudista. E assim, interação zero. E obviamente, se a gente pensar, é uma rampa, né? Vum! Ou seja, o engajamento, o interesse na aula, ela vem. Criança novinha adora ir para a escola, e ensino médio, meu Deus do céu, a pior coisa do mundo é ir para a escola, tem que ir para a escola apesar dele. Eu acho nessa fala também, Stefan, e depois eu já falo a questão do recalque, é o seguinte, eu acho que, voltando à escola, eu acho que escola sempre vai existir. Deixa eu explicar por quê. Porque eu acho que dentro da escola, a arquitetura, o espaço vai mudar rapidamente. Eu acho que não vai ter mais sala de aula. Sala de aula. Não faz mais sentido ter sala de aula. Uma vez que eu possa ter plataformas onde todo esse consumo, vamos dizer assim, esse menu de conteúdo, eu possa escolher conforme os meus interesses. Mas por que eu preciso ter escola? Vou explicar por quê. A escola não é simplesmente a questão da escolarização. Ela, no Brasil, ela tem uma questão social muito importante, que não é viagem social, não, mas assim, é do pai poder deixar a criança, o filho, num ambiente seguro. Você entende? Então, seja de manhã, seja ideal. O ideal seria, imagina uma escola pública de qualidade, particular de qualidade, que essa criança pudesse, se ela quisesse, se o pai quisesse, que as crianças ficassem das 7 da manhã às 7 da noite. Entende? E ali ela tem, entre aulas, várias outras atividades. Mas ela que escolhe. Se ela quiser estudar com um coleguinha mais velho, ok. Porque isso tem experiências muito interessantes, e talvez vocês na SLS tenham experiência muito interessante, quando você traz essa diversidade de pessoas para uma mesma turma. Quando você pega aqui a interdisciplinaridade, o pessoal de engenharia, com medicina, com saúde, com, sei lá, com matemática, com física, né, conversando junto, sabe? Então, a mesma coisa acontece lá nas crianças, é a experiência que a gente tem conversado recentemente, com classes multisseriadas, onde uma criança mais velha, ela, de certa forma, é o tutor ou o professor da criança mais nova, sabe? Na supervisão desse professor. E todo mundo ganha muito com isso, porque o mais novo tem na criança esse referencial, e aí é bandura, que é aprendizagem social. As pessoas, sim, humano, sim, aprende por imitação, aprende muito por imitação, sabe? E outra coisa, e essa criança mais velha, quando ela ensina, qual que é a melhor estratégia de ensino que existe, de aprendizagem que existe? É ensinar alguém. Entende? Ou seja, para ela ensinar, por mais simples que seja, ela ensinar uma criança mais nova, aquilo ela está consolidando esse aprendizado. Então, resumindo, eu acho que a escola, como ambiente, sempre vai existir e ela tem uma importância gigantesca na sociedade para a questão do trabalho, tudo isso. Mas eu acho que o ambiente escolar, de sala de aula, de turmas uniformizadas por série, eu acho que isso aí vai simplesmente acabar. Isso vai ser, vem as crianças por um ambiente que vai ser gostoso aprender. O que você está aprendendo, pouco importa se você está aprendendo, você tem que ir aprendendo, sabe? É uma escola lugar de aprendizagem. E aí depois a gente pode falar de nota, né? Que eu acho que nota assim, eu tenho uma fala que às vezes é mal interpretada, que assim, nota é um indicador ruim de aprendizagem. E nota, atribuir nota, ele prejudica a aprendizagem. Porque a pessoa fica correndo atrás da nota e não da aprendizagem. E aí, só para poder falar em uma frase à toa, a educação tem recall? Se a gente for olhar lá da educação infantil e ao universitário, né, e a gente achava que tinha que entregar todo esse programa certinho, tal fase, que tem que aprender em cada série. Linear. Hoje a gente vê que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ou seja, o botão de, como o Zé Cláudio falou, o botão de aprender vai estar o tempo todo. MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ao norte de Boston tem o Rio Charles, daí tem o prédio ali do MIT, eu tive a honra de ir lá, MIT Media Lab. O maior programa dentro do MIT Media Lab chama Lifelong Kindergarten, ou seja, jardim da infância o resto da vida. Ou seja, a forma de aprender está lá.
Tem que mudar os brinquedos. Sai o Lego, sai sei lá, o papel colorido e vai passar agora assim, projetos. Daqui a pouco computador. Daqui a pouco o Watson. Mas, seja, vai brincar com o Watson, meu amigo. Vai brincar com inteligência artificial. Mas, seja, vai brincar. Brincando o Watson é a praia do Zé, Paulo. Só te provocando que o Zé usa o Watson lá. Ele vai falar por isso que eu já estou falando. Vai brincar com o Watson, porque é brincando que ele vai aprender a ver o que dá para se fazer com aquilo. Ou seja, na verdade é conversando, fazendo, e ao conversar e fazer, um ensinar o outro. É a melhor forma de aprender que existe. Eu vou postar no meu LinkedIn, vou passar para você já, Zé, a palavra, mas eu vou postar no meu LinkedIn, só para não achar que é marmelada nossa, um quadro em que tem vários aprendizados, e o título é assim: as coisas mais importantes da minha vida eu aprendi no Jardim da Infância. E aí ele vai citando, bem na linha que você está falando, eu aprendi que eu não posso pegar as coisas sem pedir, não posso roubar, não posso bater nos outros, eu não posso... E aí, quando você para pensar, é isso, né? Imagina assim... Humanidade aumentada. Humanidade aumentada. Exatamente. Imagina se em Brasília levassem a sério essa ideia de a gente não poder pegar as coisas sem pedir, né? O país era melhor, né, gente? O país era melhor. Zé, e aí? Educação tem recall? Fala a gente, pega carona no Watson, a gente misturou os assuntos todos, por isso que tá legal. Não, vamos lá. Estou bombando de pergunta aqui. Responde essa que eu vou fazer pergunta. Deixa eu colocar alguns pontos aí para contribuir, que eu acho que eu concordei 100%, é a minha linha aqui, também concordo com vocês. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui é um pouco de começar a ter coragem de tirar o caráter industrializado da escola. Né? A escola que ensina a mesma coisa ao mesmo tempo, do mesmo jeito, para pessoas, né? Para todas as pessoas, é começar a ter coragem de fazer isso. Né? Você fala assim, não, mas a escola, por que a escola não fazia isso antes? Porque a escola não inova? A escola era guardiã do conhecimento, ela tem um papel histórico, né? Você imagina instituições, por exemplo, religiosas no Brasil, que construíram a educação do Brasil, o papel social desse aspecto, né? E de repente você fala, não, muda tudo. Não, as coisas vão mudar. A lógica agora estão um empurrãozinho para mudar mais rápido, né? Quando eu penso na escola, vem assim, tá bom, e quem é o cliente da escola, no final das contas? Né? É o pai? É o aluno? Como é que a gente faz para endereçar os temas? Né? E eu vejo, de forma muito resumida, é o seguinte: você tem os temas escolares, né, que são aqueles para escolarizar uma criança, né, que é português, matemática, etc. Você tem os temas educacionais, né, que são temas um pouco mais amplos, ligados à autonomia, né, da criança e do jovem, autonomia financeira, socioemocional, ético-moral e epistêmico-cognitivo. São 4 autonomias que você dá. E você tem os temas existenciais, né, que são temas originalmente de adulto, mas você começa a ter bullying, você começa a ter suicídio, você começa a ter uma questão geracional complexa, que aí você precisa começar a trazer esses temas para cá. Então, a escola, no final das contas, ela ficou com 1 bilhão de coisas. Né? Ela tem que guardar o conhecimento, ela tem que, sob certo aspecto, ajudar os pais no seu processo de trabalho, né, sendo um porto seguro para os filhos. Né? Eu conversei com uma diretora de escola, ela falou assim, eu não tenho aluno, eu tenho tesouros. Né? Porque o pai deixa o tesouro dele lá. Né? E é isso mesmo. Né? E o que eu acho que a gente está tendo oportunidade agora é de rediscutir tudo isso. Né? A escola está tendo que rediscutir, o diretor da escola, o coordenador, o professor, o aluno e os pais. Os pais, aqueles que têm condições, vão fazer o melhor da educação para o meu filho. Pagar a melhor mensalidade que ele consegue, 7 horas da manhã ele deixa o filho, pega às 5, né, e fala, daqui a 15 anos você me devolve pronto, hein? E não é escolarizado, educado, e ainda, resolve o problema aí dele, aí, do bullying e tal, resolve tudo, pô. Terceiriza educação, né? No fundo, assim, tem muito pai bravo, mas eu vou ter que ajudar meu filho a fazer aula online, né? Então, no fundo, assim, faz parte, gente, né? Então, no fundo, o que eu acho? Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem é a oportunidade de rever tudo isso. Então, esse é o grande ganho. E quando eu vou indo para a tua pergunta, tem recall? Eu acho que tem recall, sim, porque, no final das contas, é o seguinte, quem colocou o tempo no processo de aprendizado foi a escola industrializada. A escola industrializada não é ruim, ela foi excelente. A gente está questionando ela porque a gente pode chegar num modelo melhor. Mas quando a gente fala, olha, na primeira série você aprende isto, na segunda série você aprende isso, e você faz uma série de informações, você está atrelando o tempo ao processo de aprender. Quem disse que eu vou aprender fração em 1 mês? Pô? Isso eu aprender em 6 meses. Né? Então, quando a gente fala que tem recall, exatamente. Então, assim, quando a gente fala assim, tem ou não tem recall, bom, se você industrializou, cara, alguém vai passar sem saber, pô. Então você tem que dar umas voltadas, né? E a escola como um todo, ela é assim, né? Ela volta muito, né?
quando você olha lá o currículo, você tem que voltar até para dar outra maturidade nesse processo. Muito bom. Discussão ficando riquíssima aqui. Acho que uma coisa que nós concordamos é que o modelo posto foi bom por muito tempo, ele tá em transformação e que agora a gente tenha talvez mais velocidade, mais intensidade, porque foi todo mundo arremessado lá para 2030 e talvez seja o momento mais legal para caras como nós, né, para profissionais como a gente, estar trabalhando com educação, porque está tudo em transformação e a gente tem a chance de aprender muito e trabalhar junto. Voltando para o nosso tema aqui, falando dessa ideia da emoção na educação, da diferença que isso faz e do quanto emocionar tem que ser uma preocupação de nós todos educadores. O Paulo queria falar, vou passar essa bola para você, Paulo. Beleza, eu vou falar assim, eu queria falar o seguinte, que nós temos uma educação, né, que a gente fala tradicional, que é o que aposta, né, até início do ano, e assim, que normalmente ela é muito conteudista, ela é reprodutiva, ela valoriza a nota, né, ou seja, quem que é o melhor aluno? O melhor aluno, na verdade, é aquele que reproduz na prova a matéria, ou tá, um apostilo, a aula do professor, ou seja, que é reprodução, que de certa forma tem tudo a ver lá, que a escola, se a gente pegar a definição de educação, é assim, ó, é a transmissão, olha só, é a transmissão dos conhecimentos e culturas, mas a transmissão, ela não me dá essa criatividade, por exemplo, que foi falado aqui do curso, não me dá a inovação, né? Então, o que eu enxergo? Eu enxergo que o reset, vamos dizer assim, né? O reset que o vírus deu no sistema educacional mundial, mas especificamente no Brasil, é justamente saímos, a gente tem a oportunidade, não é que saímos ainda não, tá? E às vezes eu sou bastante, né, enfim, bastante cético em algumas coisas que a gente escuta. Mas assim, ó, a gente tem a oportunidade de sair daquela educação dita tradicional e chegar numa educação que nós não sabemos qual é ainda. Portanto, eu falo que nesse período, esse ano que vem, talvez não sei quanto vai demorar isso, é a travessia do deserto, sabe? Quando tem a terra prometida. A terra prometida que é aprender qualquer coisa, aprender com prazer, olha lá, aprender com prazer, aprender se emocionando, aprender como os slashes do fundão aí faz, que ele quer aprender. E se ele quer aprender, eu tô nem aí para nota, tô nem aí para certificado, eu quero aprender. Aprender é gostoso, é prazeroso, sabe? E quanto mais eu aprendo, mais prazer eu tenho em querer saber mais, me aguça a curiosidade. Então, essa que eu enxergo lá, que é a nossa terra prometida, sabe? Não sei se vai ter escola, enfim, sala de aula, não sei se vai ter, enfim, eu não sei como vai ser. Eu sei que, na verdade, é essa educação muito mais focada no prazer de aprender, sabe? Do que na reprodução de conteúdo. Mas, por outro lado, eu tenho a certeza, vamos dizer assim, ou seja, eu sou cético, então eu tenho a certeza que nós estamos atravessando um momento ímpar de experimentação. Para poder, esses experimentos, é que a gente vai peneirar o que vai estar dando certo, que vai ser aquela educação da terra prometida lá. Que eu não sei qual é ainda, sabe? Mas nesse momento nós temos que quebrar muita pedra, porque estamos atravessando um deserto, né? Dessa incerteza até, para poder chegar até lá. Então, eu fazer uma metáfora, eu colocaria justamente isso. Nós estávamos aqui, estamos nesse deserto, que eu também não sei quanto tempo dura, mas o nosso objetivo aqui é uma terra prometida, que é essa educação muito mais prazerosa, né, com propósito, onde o aluno busca e não o professor empurra, né? Ou seja, puxar do aluno e não empurrar conteúdo e educação para o aluno. Acho que essa é a grande sacada. Como motivar e cativar EAD no ensino médio e fundamental nesses tempos de Covid? Então, um pouco do desafio da educação básica pela pouca idade das pessoas, pela pouca maturidade, estudando à distância. Tem pistas, Aldi? Você tem pistas e depois os dois outros convidados podem complementar. Isso, eu acho que é um pouco da metodologia que você tem que usar. Como eu falei, a gente trabalha com roteiro, em que a gente tem aula síncrona e assíncrona. Aí depende como o professor vai fazer essa estratégia, né? Porque como a gente falou ali do conhecimento o tempo todo, o estudante ele tem que desejar. Então, o professor, na verdade, ele tem que se reinventar para que o aluno, principalmente o adolescente que estuda no período da manhã, para que ele queira acordar de manhã e que ele queira essa modalidade online, né? Lembrando que é aquilo que eu falei, na educação básica a gente fala atividade remota, atividade domiciliar e não educação à distância, que é mais para o ensino superior, que é para um grupo maior, né? Quando a gente pensa, vamos pensar nos anos finais, né? Quando a gente pensa de 6º ao 9º ano, hoje nós temos uma participação na plataforma praticamente de 90% a 95% dos alunos. Eu acredito que seja em virtude do que eu falei, que os professores estão se reinventando.
eles estão buscando realmente estratégias diferenciadas. Essa semana, por exemplo, que a gente tem festa julina, eles estão trabalhando caracterizado, eles estão reinventando, ressignificando. E para ressignificar, porque assim, também para que ele construa o conhecimento, ele tem feito algumas estratégias como final da aula, aquele flash test, aquelas perguntas, aquela síntese. Então, eles têm motivado no sentido de a aula online, diferenciada, porém atrativa para o estudante, porque eu preciso desejar, né? E se eu gosto do professor, e se todo dia ele traz uma estratégia diferente, eu fico esperando, olha, eu quero o meu professor lá do 9º ano, porque ele é bacana, ele vai trazer alguma coisa diferente, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, né? Eu acho que os demais podem, Paulo pode me ajudar aí, e o José Cláudio. Não, perfeito, né? Na verdade, é exatamente isso. Ou seja, qualquer aprendizagem, ela começa com um pouco até anterior, a motivação. Ou seja, o aluno tem que estar motivado, tem que estar lá. Se ele não está lá, eu não tenho nem chance de ter a atenção do aluno, né? Então, assim, primeira coisa, tem que ter no mínimo essa motivação de estar aqui. Outra, agora, isso é fundamental. Se eu não, no início da aula, no início da interação, ou gravado, ou ao vivo, eu não consigo ganhar a atenção desse aluno, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ganhando atenção, eu tenho um interesse, né? Então, ou seja, o aluno começa a ficar interessado com isso. Desculpa fazer um pouco de jabá, que não é atenção, mas assim, ó, no nosso curso, que chama Expert Ensino Remoto, no canal da Moonshot Educação, a gente tem estratégia justamente disso. Como engajar o aluno? Eu vou dar um exemplo bem simples. Estratégia para início de aula, para meio de aula e para fim de aula. Você imagina que no início de aula, o professor começa fazendo um quiz de verdadeiro e falso, nem por ser ferramenta tecnológica, pode fazer no slide mesmo, tá? De 4 ou 5 afirmações, que pode ser verdadeiras ou pode ser falsas, da aula que trabalhar. O que eu ganho com isso? Eu ganho, na verdade, a atenção do aluno, e esse aluno começa a fazer sinapses. Olha lá a neurociência trabalhando. Sinapses eu começo a pensar, e não importa se ele acerta ou se ele erra. Porque se ele acerta, ele tem liberação de dopamina, um micro prazer, e ele vai lembrar por mais tempo. Se ele erra e ele vê imediatamente o resultado dele ali, o feedback imediato que ele errou, talvez esse aluno consiga reeditar o seu pensamento, entender o porquê errou e falar, foi por isso que eu errei. E esse, era por isso que eu errei, é a aprendizagem. E isso ele dá um prazer tão grande que libera dopamina, derrama dopamina. E ele vai lembrar por mais tempo ainda do que se ele tivesse acertado. Entende? Então, veja só que coisa simples, que é começar uma aula com 3 ou 4, 5 quiz de um assunto que você ainda vai trabalhar. Você ganha atenção e cria o interesse do aluno. A gente tem mudanças no próprio modelo de ensino-aprendizagem, os MOOCs aí, a educação à distância, esse movimento do qual a Slash está dentro dele, né, do que o Gartner chama de Shadow Education, ou de movimento de Oncology, ou seja, outras instituições que não necessariamente colégios e universidades ofertando educação. Tem os nanodegrees, como vocês falaram, né? Novas tecnologias, falamos de IA ser inteligência artificial, ser a nova energia elétrica. O primeiro professor aí da Watson já é a realidade, o Zé contou para a gente. Customização dos percursos educacionais. E, por último, a última provocação que eu faço para vocês é essa ideia de conhecimento puro, estritamente acadêmico, versus o conhecimento aplicado, em choque ou encontrando um meio do caminho aí, né? Então, diante de tudo isso, a pergunta que eu faço para vocês é, nesse meio de um monte de coisa, a gente ainda tem regulação como algo importante que horas ajuda e horas atrapalha. No nosso ponto de vista aqui, a gente não está aqui dizendo para a gente ser anarquista e esquecer a regulação. Acho que a regulação tem que ser seguida, até porque é lei, mas também se a gente só se pautar pelo que está lá, se a gente não empurrar essa fronteira, se a gente de alguma maneira não levantar a bandeira e dizer, cara, essa regulação é matusalênica ou ela engessa, a gente não vai sair do lugar. Então, eu queria saber de vocês, no meio desse monte de transformação, regulação atrapalha, ajuda? Como é que vocês veem tudo isso? E aí a gente vai caminhando para o final. Quem começa? Quer começar, Zé Cláudio? É que você não começou nenhuma ainda, por favor. Vamos. Eu tenho dúvida, tá? Se a regulação ela ajuda ou ela atrapalha, né? Eu vou te falar que até onde eu conheço do ensino básico, né, ensino fundamental e médio, ela vem atrapalhando muito, né? Porque você tem uma mudança, você tem um Enem que, né, atrasou para caramba para ser marcado e vai ter uma mudança. Você tem a reforma do ensino médio.
você tem as escolas que trabalham para passar no vestibular, e aí, o que você faz no final das contas? Eu faço o cara ser aprovado nos grandes vestibulares, eu faço ele ir bem no Enem, e como é que eu faço com as mudanças do próprio Enem e da reforma do ensino médio, né? Pegando só esse problema do regulador, né? No nosso caso, onde o regulador atrapalha? Ele atrapalha porque não existe ensino híbrido. Ou você faz uma pós online, ou você faz uma pós presencial. E no final, e aí ele permite, mas o presencial pode ter um pouquinho do online. O online pode ter um pouquinho do presencial. Pô, mas, né? Então, assim, por que eu comecei titubeando meio em cima do muro? Porque o Brasil é tão grande, né? E tem tanta fraude no sistema educacional, e a gente que recebe visita do Ministério da Educação todos os anos, cara, se tem uma coisa que funciona, na minha opinião, são as visitas do Ministério da Educação. Os professores que visitam a gente são muito bons, são comprometidos, são sérios. Ou seja, é um processo que funciona. Então, é um engessado que funciona sob certo aspecto, né? E que eu fico com receio de, se você dá muita autonomia, poderia se criar ou seja, talvez as fraudes aumentassem. Ao mesmo tempo, quem está fazendo um bom trabalho poderia fazer alguma coisa, né, melhor ainda, se tivesse um pouco mais de autonomia regulatória. Você tem pouquíssimas autonomias, né, quando você tem um IGC alto, quando você tem, enfim, avaliações mais altas, né? Por outro lado, quando a gente foi fazer o LIT, e a gente fez, por exemplo, as microcertificações que você empilha para ter uma pós-graduação lato sensu, a gente falou, cara, vamos perguntar se pode, né? Porque imagina se dá alguma coisa errada. E aí, quando a gente saiu, a gente entrou na reunião morrendo de medo. E quando a gente entrou e contou, ele falou, não, vai com tudo, pô. É isso aí. Eu fiquei até espantado. Falei, não, que bom, né? Então, assim, talvez, assim, simplificando, eu acho que a regulação séria e a regulação clara e a regulação de longo prazo, ela resolve o problema. A pior coisa que tem, né, é pedir para você usar uma meia laranja, né, e quando você chega na festa, putz, mas era vermelha, né? É essa mudança. Principalmente porque ciclos educacionais são mais ou menos longos, né? E a mudança de regulação atrapalha muito nesse sentido. Paulo, Aldi? Eu vou numa linha que, na verdade, assim, concordo em partes, mas assim, é uma questão de pensamento meu. Eu entendo o seguinte: todo sistema que ele é top-down, ou seja, eu tenho ministros, Conselho Nacional de Educação, secretarias, e reproduz depois ou rede particular, que tem lá uma centralização, eu acho que, infelizmente, quando erra em atacado. E como justamente o Zé Cláudio falou, o ciclo educacional é muito longo, sabe? Então você perde, na verdade, muito tempo. Eu gosto de um momento de pensar e de sonhar, talvez, com uma educação um pouco mais desregulada, não anarquia, mas desregulada da seguinte forma, onde, se você tem 2 filhos criando da mesma forma, você tem 2 crianças completamente diferentes de comportamento, você imagina que 2 escolas na mesma cidade têm contextos completamente diferentes. Se eu for olhar para o tamanho de 2 escolas na mesma cidade, no mesmo bairro, às vezes eu tenho contexto completamente diferente. Se eu for olhar justamente o que o Zé Cláudio falou, o tamanho continental que é o Brasil, e querer colocar a mesma forma para todo mundo, na minha opinião, é o que a gente tem escolhido. O resultado não tem como ter outro resultado. É o resultado que nós temos escolhido. Resultados pífios em educação. Eu acredito sempre na possibilidade de que não vir top-down, não vir padronizando. Franqueadora, é tudo igual. Por que às vezes uma loja de franquia dá muito certo na cidade e dá muito errado na outra? Contexto regional, contexto social. Ou seja, então eu acredito que se tivesse uma regulação muito flexível da seguinte forma, que quem toma a decisão na escola não é sozinho, mas é diretor, conselho de professores, ou núcleo docente estruturante, não precisa ser todos, um núcleo docente estruturante, um conselho, pais e representação de alunos. Quando eu tenho esse tipo de coisa, você tem, na verdade, quem está buscando os melhores interesses para aquela uma escola, que pode ser completamente diferente da outra. E talvez até em questões orçamentárias. Posso correr o risco de fraude? Posso. Aí cria outros mecanismos de controle, outros mecanismos para isso, sabe? Então, e aí a tecnologia está para isso. Eu acho que se a gente pensar como um projeto de educação para esse país, um projeto de Estado, não de governo, um projeto de Estado, 20 anos, Brasil 2030, Brasil 2035, Brasil 2050, eu acho que é
o único caminho, sabe? E aí vai por tudo. Livro impresso sai mais caro distribuir livro impresso do que imprimir. Veja só, imagine se com esse momento, se todo mundo, não estou falando celular, mas talvez, enfim, o device não importa, mas, por exemplo, hoje, talvez Chromebooks, uma sugestão, Anywhere, qualquer, mas uma tecnologia que o aluno possa ter um equipamento e ter ali o chip de internet. Ele sai muito mais barato do que o Programa Nacional de Livro Didático. Não imediato, mas a longo prazo sai. A atualização imediata. Se eu tenho alguma coisa errada no livro, eu inutilizo um lote, perco dinheiro. Se já foi distribuído, 2 vezes eu perco. Imprimir, entregar, voltar para o lixo para destruir. Então, veja só. E aqui no digital, a gente pode simplesmente atualizar isso praticamente em um clique. Então, assim, eu acho que um programa sério, um programa, né, de Estado, de educação, ele tem que contar naturalmente com a questão da tecnologia, mas também dessa desburocratização, tentando responder a sua pergunta, essa questão da regulação, ter mais flexível e olhar para o que importa, para poucos indicadores que você consiga realmente ter um controle, e não querer, sabe, criar normas, ou seja, o sapato não cabe em todos os pés. E o MEC, que é um único sapato para todo mundo, não cabe. Se a gente tivesse um esforço mais efetivo dos governantes de levar fibra ótica e internet de qualidade para mais lugares, a gente daria acesso ao conhecimento de uma forma super importante. Estou dizendo que barata, importante, muito contemporânea e atual, né? O cara vai acessando, vai trilhando os caminhos. Enfim. E gera o dado que o José Cláudio tanto falou, que é com dados que a gente toma boas decisões. O resto é chute. Áudio, já vou te passar a palavra, só quero botar mais uma pimenta aí, que é o que eu acho muito bacana do momento que a gente está vivendo, como sociedade e como educação. Assim, 2 coisas eu tenho certeza nessa pandemia: as relações de trabalho nunca mais serão as mesmas e a educação não será mais a mesma, né? A gente foi jogado lá para 2030. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ainda em países como o Brasil, né, que tem tantas questões super importantes na educação, né, o acesso é algo super importante, a gente não falou muito aqui, mas super importante, e tudo isso que vocês estão falando. Por outro lado, a gente tem as Minervas da vida, a gente tem as Slashes, as Udemy, Udacity e um monte de outros caras fazendo educação, empurrando esse pensamento e essas fronteiras para outro lugar, né? Onde vai chegar, já não sabe, mas tem muita coisa diferente sendo feita, eu já vi instituição de ensino que bate no peito para dizer, se você pegar o meu KNAI lá, eu sou padaria, eu não quero o Ministério da Educação, não quero a regulação, eu dou o meu papel aqui, se o cara achar que é importante, ok, se ele não achar, é problema dele, mas eu não sou. Então, enfim, o que é legal é que você tem a universidade tradicional com a sua importância, e também tem esses caras cumprindo um outro papel, e essa coisa, como diz o Ricardo Guimarães, a sociedade hoje em dia é tudo junto e misturado, né? São sistemas interdependentes, né? Aldi, suas considerações finais sobre esse tema aí eu vou fazer os agradecimentos, depois mais um minutinho para vocês fecharem com um pensamento final, tá bom, Aldi, por favor? Só sobre as regulamentações, eu acho que se faz necessário ter diretrizes, mas muitas vezes elas não se encaixam para a rede particular e a rede pública, né? Então, vamos pensar, por exemplo, nas 20 metas aí do PNE, que tem 20 anos, né? E a gente sabe que foi 2014 até 2024, nós temos quantas metas atingidas, né? Então, acho que muitas vezes não tem acompanhamento, e muitas vezes é como o Paulo falou, né? Não cabe para todo mundo, para a escola pública como a privada, tá? Mas ela é importante. Vamos pensar aí, por exemplo, na modalidade online que foi liberado para a educação básica. Imagina se não fosse, o que seríamos de nós hoje sem essa liberação. Então, eu acho que é importante, porém, acho que precisa ter um cuidado, um investimento melhor, né? Assim como a gente pensa aí nos países super desenvolvidos, como Finlândia, Coreia, as escolas têm muita autonomia dentro disso. A gente ouve assim, o gestor, como o Paulo falou, tem bastante autonomia, assim como a questão de investimento. Quando a gente pensa também no investimento dentro, né, do nosso país, ele é pouquíssimo. E se a gente quer avançar nesse sentido, pensando aí nessa educação de futuro, a gente vai ter que investir bastante, né?